Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas 5,16. Quero dar boas-vindas aqui para todos os irmãos que estão nos visitando. Quero dar boas-vindas para todos aqueles que nos assistem pela internet, pelos irmãos que vieram aqui nessa noite para participar conosco dessa noite de celebração. Não se esqueça, domingo que vem nós temos a nossa ceia. Obras da carne versus fruto do Espírito. Gálatas 5:16 ao 25. Não coloquei no telão justamente para estimular você na leitura da sua Bíblia, no seu smartphone. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Que o Senhor revele essa palavra no meu e no seu coração nessa noite, e que nós possamos sair daqui abençoados, melhores do que nós entramos, em Cristo o Senhor. Amém ou não amém? Queridos, acompanhem comigo, nós vamos para uma jornada, para uma maratona, e essa semana, na segunda-feira, quando Deus me deu essa palavra, Deus falava comigo em alguns pontos, e Deus mostrava claramente as competições. Estamos vivendo um tempo de competição. Pense para você ver as competições. Estamos vivendo o tempo da Copa, as competições então de futebol a cada dia mais, acirrada, jogos então muito bons. E ali nós percebemos que a hora que passar essa primeira fase, ela chega então na próxima fase, que é a fase considerada como o mata-mata. Você deve ter ouvido já falar sobre isso. Perdeu, acabou. Assim é a nossa vida. Nós já estamos vivendo nessa fase. Perdeu, acabou. Se você perder, acabou, não tem mais o que fazer. Então eu anotei algumas coisas aqui que quero compartilhar com vocês, porque existe um jogo que devemos jogar com cautela. Qual é esse jogo que nós temos que jogar com cautela? Está aqui no telão, aqui junto conosco aqui. Vamos lá, vamos acompanhar certinho aqui, Juan, comigo, por favor. Existe um jogo que devemos então jogar com cautela. Qual é? Qual é? Nosso maior adversário quem é? Nosso desafio é o quê? Nossas armas, que é o fruto, o tempo de jogo e o nosso título. Quem quer entrar no céu? Para você e eu entrar no céu, nós temos que vencer esse jogo. Não dá para entrar no céu sem vencer esse jogo. Se você perder esse jogo, que é essa vida, se você deixar a obra da carne prevalecer, com certeza você então vai ter problemas. E o céu vai ser um lugar talvez distante daquilo que você um dia sonhou. Não tem outra forma de nós entrarmos no céu,
sem ser cumprindo a vontade daquele que nos chamou para fazer e para realizar. Amados, a vida com Deus é uma vida muito séria. Eu disse alguns domingos passados que Deus está nos trazendo para um alinhamento muito forte, muito grande, mostrando a mim e a você que para nós herdarmos o reino dos céus verdadeiramente, nós precisamos fugir de algumas coisas, de algumas práticas. Algumas coisas que nós falaremos nessa noite são coisas mais fáceis de vencer, outras são um pouco mais difíceis de vencer, mas todas elas são possíveis de vencer. Porque quando o apóstolo Paulo faz esse alinhamento para nós, nos mostrando que precisamos vencer a carne, para que o Espírito então possa prevalecer e o fruto do Espírito possa crescer em nós, ele estava dizendo que é possível. Muitos já fizeram, muitos já passaram, e eu e você também passaremos no nome de Jesus. Já estamos nesse jogo, e o apóstolo Paulo nos ensina como fazer uma boa partida e obter uma grande vitória e levar então o caneco. Todo mundo está torcendo então para o Brasil para ser então hexa. Nós estamos então torcendo. As ruas então param, as pessoas então param, né? Vira então toda assim uma paralisação no Brasil para ver então o jogo. E a nossa vida? E a nossa história? E o nosso dia a dia? Qual é o tipo de importância? Qual é o tipo de preparação? Qual é o tipo de situação que eu e você estamos tendo e estamos vivendo? Porque essa partida é muito mais séria do que se fosse uma final de Brasil e Alemanha ou Brasil e Argentina. É muito mais séria, é muito mais perigosa, é muito mais especial do que qualquer outro título. O título então do time que você torce, ou o título então do Brasil que seja, para o campeão então do mundo, é muito mais importante do que isso. E nós olhamos o quê? Nós olhamos nações e nações parando, indústrias parando, comércio parando, pessoas parando, para assistir e torcer por uma vitória, sim ou não? Mas quando nós olhamos para a pessoa, olhando para a vida dela, parece que ela não para observar, parece que ela não para se alinhar, parece que ela não para para observar e para torcer para a vitória dela. A importância na vida dela para a vitória dela talvez é muito menor do que aquilo que é então para um jogo que nós estamos hoje em dia vivendo e olhando. Como nós vamos vencer e levar o caneco? Explorando o fruto do Espírito e rejeitando as obras da carne. Diga comigo: explorar o fruto do Espírito e rejeitar as obras da carne. Porque eu gosto que você repete algumas coisas, porque quando você repete, você grava mais, ok? Então é importante você repetir. Quando eu pedir para você repetir, repete, e você vai ver que você vai gravar um pouco mais. Gálatas 5,6 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Em todo tempo nós somos guiados pela carne ou pelo Espírito. Nós somos guiados. Ou nós somos guiados pela carne, ou nós somos então guiados pelo Espírito. E nós precisamos o tempo todo observar e saber quem está prevalecendo. É uma queda de braço, é uma luta constante, aonde o Espírito tenta então dominar a carne e a carne tenta então dominar o Espírito, e assim vive essa briga a cada momento. O apóstolo Paulo diz que o bem que ele queria fazer ele não fazia, mas o mal que ele não queria, isso ele praticava, que ele precisava esbofetear o corpo todos os dias para poder então vencer as tentações. Assim tem que ser eu e você. Nós precisamos esbofetear, nós precisamos então, paralisar a nossa carne, porque a nossa carne, ela não vai melhorar. Nós vamos dominar ela, mas ela nunca vai melhorar. Você pode estar com 60, com 70, com 80, com 90 anos, que a sua carne sempre vai querer prevalecer, em algum sentido então dos momentos. Ou seja na alimentação, ou seja no sexo, ou seja então nos olhares, ou seja então em qualquer outra situação, a sua carne, na ira, nos sentimentos, nas emoções, sua carne vai querer então prevalecer, mas você e eu não podemos deixar isso acontecer sobre a nossa vida. E olha que essa palavra Espírito está na letra maiúscula, e eu até grifei aqui no meu estudo, que a letra maiúscula significa o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está prevalecendo contra o Espírito, das trevas. E nós precisamos permitir com que o Espírito Santo de Deus
tome vazão e crie então situações. Gálatas 5,17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito é contrário à carne, e eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, se somos guiados pelo espírito, a Bíblia diz que não há lei, e aquilo que então não há lei, eu faço porque eu decido fazer. Toda vez que você entender assim, poxa, eu preciso fazer isso daqui, senão o meu pai, senão a minha mãe, senão o pastor, senão o meu patrão, senão a minha... vai ter algum problema comigo, a qualquer momento você pode errar. Porque você está sobre uma lei, você está sobre um jugo, você está sobre um ponto. E as leis, elas mudam de geografia para geografia. Algumas leis no Brasil, nos Estados Unidos é diferente. Algumas leis dos Estados Unidos, na Alemanha, na França ou na Europa é totalmente diferente. Se você então for para o Irã, se você então for para o Paquistão, se você for para a Síria, aí então são tudo diferente uma coisa da outra. As leis elas mudam, as coisas elas mudam, e de repente você fica pensando, não, eu estou aqui por causa disso. Não, você precisa entender o princípio. Eu não faço o que é errado porque Deus é o meu Pai e Ele me ensinou isso e eu entendi que é errado e não o farei. Aprendeu isso, irmãos? Acabou. Não, onde você estiver, o que você estiver fazendo vai ser sempre o que é certo, porque você entende que o Senhor, o Deus da luz, está sempre presente sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós não podemos então fazer apenas para com que alguém seja, ou nós mostrarmos para alguém, ou o cônjuge, o pai ou alguém. Não, nós precisamos fazer exatamente porque Deus quer que nós vivamos na linha, na lei, no certo, naquilo que é, naquilo que precisa ser. Falaremos agora sobre 15 pontos sobre a obra da carne. E eu fui então no dicionário e entrei então dentro de cada uma dos sinônimos e trouxe para você aqui um estudo para você compreender um pouco mais sobre o que é cada parte da obra da carne. Primeira parte, vamos lá, o que eu vou falar agora nessa sequência são os seus vilões. São os jogadores contrários. Aqueles que estão jogando todos os dias, são 15. Que tentam todos os dias para paralisar a sua vida e para deixar então a carne sobressair a sua vida. Um deles dá uma desajustada um pouco mais na sua vida, e é esse que você tem que marcar um pouco mais. É esse que você precisa então fechar a sua atenção um pouco mais, para não deixar ele crescer, porque se ele crescer, ele pode te dominar e vencer a partida e derrotar então a sua vida. Primeiro, imoralidade sexual. É a primeira obra da carne que fala então o apóstolo Paulo nessa linha. Caráter ou qualidade de quem é imoral. Pessoas que têm então uma imoralidade sexual, ele tem um caráter doble. Ele é uma pessoa que então ele não tem um ajustamento naquilo que Deus estabeleceu. Por quê? O sexo foi feito então por Deus. Não foi criação então humana. Mas o sexo antes do casamento, ele é então fornicação, ele é pecado. O sexo fora do casamento, extraconjugal, é o adultério, também é fora, do padrão daquilo que Deus ele estabeleceu para a nossa vida. O sexo diferente daquilo que ele mostra é completamente errado para a minha vida e para a sua vida. Imoralidade sexual é quando você então está agindo em uma sexualidade diferente daquilo e tendo um caráter diferente daquilo que Deus te chamou para você fazer e para ter. Que Deus nos livre dessa situação. Mas que não tenha nenhuma pessoa adúltera aqui junto conosco. Ou se tiver, que se converta e se acerte a sua vida em nome de Jesus. Porque o adultério vai te levar você então a deixar de entrar no reino dos céus. A fornicação, jovem, eu sei que hoje a maioria das pessoas estão achando isso normal. Estão achando normal ter sexo. O que é fornicação? É ter sexo antes do casamento. Mas nós, como igreja, nós nunca vamos mudar os princípios. Esses dias eu sentado conversando com a pastora, e eu disse assim para ela, qual que são os nossos valores? Eu falei para ela qual que é a missão, qual que é a visão e quais são os valores hoje do ministério. E eu como pastor então, o que eu preciso defender isso junto com os nossos líderes e pastores. Valores, aquilo que a Bíblia está dizendo que é errado, ela continua sendo errado. E a fornicação, mesmo que todo mundo está dizendo aí, está tudo normal, está tudo bem, mas não está tudo bem não. Você jovem precisa se guardar para o dia do casamento. E se você
não conseguiu se guardar e algum problema aconteceu no meio do caminho, que você se acerte a partir de então e siga numa vertente para alcançar o reino dos céus, porque a qualquer momento Jesus pode voltar e aí isso pode impedir você chegar no céu. Isso é a imoralidade sexual. Segundo vilão, segundo problema que pode então acontecer, impureza, falta de pureza, de limpidez, de qualidade, de estado ou condição de impuro, de poluição. O que é uma pessoa impura? É uma pessoa que tem pensamentos impuros, que tem olhares impuros, que tem desejos impuros, e desejos então contrário, nessa mesma linha de sexualidade, promiscuidade e etc e tal. Tem pessoa que você ficar junto com a sua esposa, perto dela, ela então fica olhando para a esposa, ela fica olhando para o esposo, ela fica então, né, como diz o dito popular, né, comendo com os olhos então aquela situação. É um absurdo, nós temos que nos livrar dessa situação. Nós não podemos ser, né, sujos ou impuros, porque Deus ele está condenando essa situação, a impureza dos nossos lábios. Eu disse ainda aqui de manhã que algumas pessoas que mesmo no caminho do Senhor continuam falando palavrões. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Os palavrões não podem fazer parte da nossa vida. Nós somos cristãos e nós somos então uma fonte, e a hora que nós falamos está jorrando algo que está dentro de nós. E se está jorrando um palavrão, se está jorrando uma piada suja, se está jorrando então uma palavra impura, é porque dentro de nós está dessa maneira, e nós precisamos nos livrar disso. O fruto do Espírito precisa prevalecer e irá prevalecer sobre essa igreja em nome de Jesus. Você pode dar um amém comigo? Amém ou não amém? Você está comigo aqui ou está ruim? Libertinagem, conduta de pessoas que se entregam a prazeres sexuais. Pessoas libertinas, pessoas então que se entregam, pessoas então que se entregam a condutas imorais, ao sexo então, sabe, é totalmente contrário àquilo que a Bíblia está dizendo. Cuidado com isso, cuidado com a prostituição, cuidado com os vídeos pornográficos, cuidado com os grupos de WhatsApp. Meu irmão, deixa eu dar um conselho para você, meu irmão homem, deixa eu dar um conselho para você. Não fique no grupo de WhatsApp de pessoas do mundo, senão você vai pecar. Saia deles. Eu não tenho nenhum grupo de WhatsApp de pessoas que são do mundo. O único grupo que eu tenho de WhatsApp são da nossa liderança, do 30 Semanas e do pessoal aqui da igreja, aqui, da família. Mas nós não temos, eu não tenho. Alguém me coloca, ontem mesmo um cara colocou no grupo. Ele acabou de colocar, eu tirei, eu saí. Eu coloco assim, ó, eu não consigo ler todas as mensagens, e saio. Aí eu acabei de sair, ele colocou de novo. Aí eu coloquei de novo. Eu falei assim, eu vou vencer ele, eu não vou ficar bravo, não vou fazer mal, vou sair. Aí saí de novo. Aí ele não colocou mais. Saia fora dessa situação, irmãos. Você não pode ser uma pessoa libertina, uma pessoa que está no meio desse problema, porque o mundo está perdido. O mundo está perdido. As pessoas estão corrompidas. Fuja da aparência do mal. Nós somos cristãos e os cristãos precisam velar pela palavra do Senhor. Quantos estão aqui? Cadê os cristãos que estão vivos aqui? Que ainda defende o evangelho do Senhor Jesus. Dê um glória a Deus e uma salva de palmas a Ele aí bem forte, para mim entender que você está aceitando o que eu estou falando. Idolatria, que é o que cultua ou que adora então algum ídolo ou outros ídolos. O que é idolatria? Eu quero fazer uma aplicação aqui bem simples para você entender. É tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Tem gente que deixa de adorar então imagens de estrutura e etc e tal, mas não deixa de adorar o marido, não deixa de adorar o filho, não deixa de adorar o carro, não deixa de adorar o trabalho, não deixa de adorar então, sabe? Isso não faz sentido. Tem gente que adora, irmãos, até a panela. Adora, sabe? Não deixa ninguém mexer, sai fora disso. Você não pode deixar com o seu filho. Tem gente que adora o ministério. Tem gente que adora então um instrumento. Tem gente que é idólatra para isso. Sai fora disso. Você não pode deixar nada estar acima daquilo que Deus tem para você. Amém? Feitiçaria, ocultismo, obra de feiticeiro, coisas então ocultas, coisas que você não está vendo, coisas que você não está então enxergando. Coisas que você então, sabe, está colocando de uma forma escura. E eu
De manhã eu dei uma parafraseada nesse texto, eu acredito que é muito prudente entrar nessa parte agora nesse momento. Existem pessoas que não fazem mais feitiçarias, mas ocultam algumas coisas do cônjuge. Compra alguma coisa e não fala, tem algum problema então e não fala. É o ocultismo, está ocultando, está colocando algo em oculto. E toda vez que você coloca algo em oculto, que você tem um pecado em oculto, que você tem uma situação em oculto, isso então é como feitiçaria para as nossas vidas. Ódio, próximo vilão, ódio, aversão intensa ou raiva. Se você tiver então raiva de alguém, se você tiver uma aversão de alguém, se alguém estiver nesse lado da igreja, você olhar para ele e você não quer sentar. Se você então olhar que ele está do outro lado, você não quer sentar. Você tem ódio, você tem aversão. Quando alguém começa a falar perto de você e você sente náusea, você sente então aquela aversão, você não quer falar, é porque a obra da carne está crescendo em você. Jesus tinha todo motivo para ter ódio das pessoas, mas ele não teve. A hora que as pessoas acabaram de crucificar o nosso mestre, ele olha dos lados e diz assim: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Se tem algum ódio no seu coração, se livre nessa noite. Se existe então algum tipo de aversão intensa ou raiva de alguém, se livre nessa noite. Eu teve uma vez que eu estava planejando em matar uma pessoa, há muitos anos atrás. E eu planejei em passar de caminhão, trabalhava de motorista e o meu planejamento era passar de caminhão em cima dela. E eu disse assim, eu vou passar de caminhão, eu tinha ódio dessa pessoa. E um dia uma pessoa que não era crente, não era cristão, mas era uma pessoa senhor já. Ele sentou comigo, me aconselhou e disse assim, se você fizer isso, ele não falou que eu não ia para o céu, ele não falou que eu ia ter problemas então com Deus, ele falou, se você fizer isso, você vai colocar a sua vida e a sua família em xeque. Não faça isso. E eu parei, comecei a olhar de forma diferenciada. E mudei a minha maneira de pensar com essa pessoa. Hoje eu cumprimento, eu converso, nós temos um bom relacionamento, estamos felizes da vida e não acabei fazendo nada com ele. Por quê? Porque eu ponderei a situação. Eu e você não estamos sujeitos do ódio chegar no nosso coração, da ira chegar no nosso coração. Como Martinho Lutero fala, você não pode impedir com que um pássaro pouse sobre a sua cabeça, mas você pode impedir com que ele faça ninho então sobre a sua cabeça. Se o ódio chegou no seu coração, se o desejo de vingança, se o desejo de aversão chegou no seu coração, isso é até normal acontecer no mundo que nós estamos vivendo, que as pessoas estão a cada dia mais nos entristecendo. Porém, nós aprendemos aqui no ciclo de 30 semanas que o coração que perdoa é o coração que está mais próximo de Deus. E se você tiver esse coração que perdoa, vai significar que o seu coração está mais próximo de Deus. Se livre do ódio, se livre da ira, se livre da aversão e viva uma vida plena no Senhor. Amém ou não amém? Próximo vilão, discórdia. Falta de acordo, desacordo, desentendimento, desavença. Tem pessoas que têm muito desacordo, muito problema, muito desentendimento, muita desavença, muitos problemas. Pessoas que geram confusões. Ela está na igreja, está tendo confusão. Ela está no trabalho, está tendo confusões. Na casa tem confusão. Num churrasco com amigos tem confusão. Onde ele está tem desavença e confusões. Pessoas que têm esse tipo de situação, discórdia. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Olhe para cá, preste atenção no que eu vou te falar. A vida não é do jeito que você quer. A vida não é do jeito que você pensa. Nós convivemos com centenas e alguns com milhares de pessoas durante a nossa vida que pensam diferente de nós, que vivem totalmente diferente de nós, que têm opiniões totalmente diferentes de nós. E se nós tivermos discórdia, nós vamos brigar com muita gente. É melhor você aceitar que eles são diferentes, que você é diferente, que vai doer menos para você. Viva uma vida diferenciada em Cristo Senhor. Saia fora dessa discórdia. Próximo vilão, ciúmes. Estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa que se pretende o amor exclusivo. Receio de que o amado dedique seu afeto a outro, medo de perder alguma coisa e etc e tal. Ciúmes. Tem pessoas que é ciumento. Não ciumento só com o cônjuge, não só ciumento com o namorado, com a namorada, mas ciumento também com as coisas. Não empresta um carro,
não emprestam um instrumento, não emprestam então algo para alguma pessoa porque tem ciúmes. Pessoas então têm ciúmes do filho que quer casar com alguém e você tem ciúmes. Talvez você tenha ciúmes da sua mãe ou do seu pai que de repente está viúvo ou está separado e precisa se relacionar com uma outra pessoa e de repente você está com ciúmes dessa questão e dessa situação. Irmão, irmã, é tempo de nós deixarmos as coisas avançar, nós temos que ser felizes nessa situação. E os ciúmes não faz parte da nossa vida. Tem gente que tem ciúmes do dom, tem gente que tem ciúmes do trabalho, tem gente que tem ciúmes do amigo do trabalho, porque alguém então vende mais, porque alguém então se destaca mais, porque alguém então faz alguma coisa diferente, ou é promovido, ou é promovida. Deixa eu te falar uma coisa, receba essa palavra em nome de Jesus. José do Egito, os irmãos dele tinham ciúmes. A um momento da situação, ele foi para o calabouço. Os irmãos então ficaram todo. Mas sabe o que aconteceu? No tempo certo, no tempo de Deus, Deus pegou ele do calabouço, levou ele então como governador do Egito. E todos os irmãos dele precisaram comer daquilo que ele tinha então em suas mãos. Então você não precisa querer chegar na onde Deus ainda não colocou você para chegar. Viva na sua realidade, não tenha ciúmes. Seja uma pessoa que vive então a sua vida e a sua realidade. Se alegre com o sucesso de outras pessoas. Não tenha ciúmes do seu cônjuge. Não tenha ciúmes dos seus filhos. Não tenha ciúmes então tem. Daquilo que você então tem. Viva uma vida desprendida dessa situação. Quantos estão aqui? Ira, intenso sentimento de ódio, rancor, fúria, cólera, indignação. Tem gente que é irado. Tem gente que você olha para ele, parece então um pica-pau com os olhos vermelhos. Tem gente que você então chega por perto, você vê o furor, você vê aquele negócio então saindo sobre ele ou sobre ela. Pessoas que são iradas, pessoas que você olha para ele assim já dá medo, porque o problema está ali, está exalando. Isso não pode fazer parte da nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor, Ele sempre foi manso e humilde de coração. E nós estamos aqui para imitar a Cristo, queridos. Nós temos que andar nos passos que Cristo então andou. Se você tem uma ira no seu coração, se você tem então esse sentimento de ódio, de rancor, de fúria, de indignação, é porque a carne está sobressaindo. Mate a carne. Destrua a carne em nome de Jesus. Egoísmo. Amor exagerado ao próprio interesse a despeito de outros. Pessoas egoístas, só querem para ele. Você sabia que se os discípulos tivessem pego então os pães e os peixes daquele garoto, tivessem entrado atrás da moita e tivessem comido, a multidão não tinha então se alimentado? Isso era egoísmo. E muitas vezes Deus coloca então na sua vida para você então compartilhar com outras pessoas. Seja uma pessoa que seja, diferenciada nisso. Não tem então egoísmo sobre a sua vida, só para você, só por vocês, só para aqueles que estão aqui próximo de você. Não. Nós temos que deixar o Senhor e o Evangelho do Senhor prevalecer sobre a nossa vida. O egoísmo não faz parte da nossa vida. Próximo vilão, dissensões. Falta de entendimento, divergência de opiniões entre duas ou mais pessoas, condições de disputa, litígio e desavença. Meu Deus do céu. Tem pessoas que têm muitas dissensões. Tem pessoas que vivem o tempo todo com uma queda de braço. Eu e você não podemos ser assim. A Bíblia diz: o que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Olhe para o seu irmão e diga assim: tenha paz. Facções. Grupo de indivíduos partidários de uma mesma causa em oposição a outros grupos. Facções. De repente você lá no seu trabalho, alguém te chamou você para uma facção. De repente você então está sendo convidado para você fazer uma facção, para você criar então uma rebelião contra algumas coisas e algumas pessoas. Saia fora disso aí. Nós não podemos entrar nessas guerras. Deixe que então o Senhor Ele resolva. A nossa vitória vem das mãos do Senhor. Nós não vem das mãos de outras pessoas, vem exatamente das mãos do Senhor. Inveja, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Desejo irrefreável de possuir ou gozar o que outro tem, ou que é de outro. Inveja. Aquela história, Alguém chegou com um carro novo ali na porta, seu coração então fala: meu Deus, era para ser meu, esse irmão não pode ter esse carro. Comprou então aquela casa, o irmão comprou aquela casa, falou assim: eu não acredito, aquele irmão é ruim, por que ele comprou aquela casa?
Aquela pessoa que você conhece que até não era tão bonita e de repente casou com um cara bonito, ou vice-versa. Falou, meu Deus do céu, era para ser o meu namorado, a minha namorada. Inveja. Irmãos, se você aprender a se alegrar na vitória dos outros, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se alegre com a vitória dos outros. Se alegre com o banquete que Deus tem colocado então na vida de outras pessoas. Deus tem para você coisas grandes, mas Deus então prova o nosso coração para ver até onde nós chegamos. Embriaguez, estado causado pela injeção de bebida alcoólica ou embriagamento. Embriaguez é fruto é obra da carne. A carne então ela quer então partir para esse lado. Partir então para o vício, da bebida, do cigarro, das drogas e etc e tal. Nós precisamos nos livrar dessa situação. Matar a carne. Pastor, como eu mato a carne? Jejum. O jejum é uma das formas mais fáceis de nós matarmos então a carne. Vença então a carne. Destrua então a carne, porque Deus te chamou e me chamou para dominar. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Orgias. Festividade na qual se sobressai euforia, excessividade de bebidas, desregramento então e libertinagem, orgias, sabe, aquela confusão. Hoje em dia existem muitas orgias, e orgias muitas vezes, sabe, maquiadas. Festas completamente, feias, completamente cheio de problemas, completamente cheio então de coisas negativas, e muitas vezes as pessoas elas acabam então entrando e participando daquilo que o diabo tem promovido. Eu e você não podemos entrar nessa situação. As orgias não fazem parte da nossa vida. Essas festas mundanas, você chegou num lugar, você percebeu que aquele ambiente não é um ambiente para você ficar, sai fora. Fuja dessa situação. Fuja da aparência do mal. Ah, pastor, mas eu sou forte, eu estou ali para evangelizar. É nada. Você não é forte não, você está um passo da queda, você está um passo de entrar no precipício. Então se livre da aparência do mal, fuja enquanto é tempo. José, a Bíblia diz que ele era um homem sério, um homem certo, mas a hora que a mulher de Potifar ficou peladona na frente dele, ele ficou assim olhando e orando por ela, e botando a mão na cabeça dela, expulsando a pombagira dela. Vê lá, ele perna para quem tem. Ele falou, deixa eu correr que esse trem vai me pegar. E ele, vazou. Então, irmãos, quando algum levante se tiver na sua vida, seja uma pombagira, um pombugiro. Porque tem os pombugiro também, Pro lado das mulheres tem então, sabe, toda essa situação. Ou de repente um banquete então imoral para a sua vida. Fuja da aparência do mal. Fala o quê? Eu vou correr porque senão esse trem vai me pegar. Corra, fuja disso daí. E coisas semelhantes a elas. Gálatas 5:21, a parte B diz assim: eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você quer arriscar, queridos? Eu não quero arriscar. Eu quero ter a minha vida plena no Senhor. Então nós vamos matar a carne. Nós vamos tirar então, sabe, essa ação da carne da nossa vida para que o Espírito prevaleça em nós. Quantos estão comigo? Agora nós vamos para a parte boa do negócio. Fruto do Espírito. Amém ou não amém? Fruto do Espírito são 9 partes. E eu quero falar de uma forma rápida com vocês, mas objetiva em cada ponto. E se você perceber que isso não está acontecendo na sua vida, você precisa trabalhar melhor esses fatos, para que então aconteça em você. Como uma pessoa está com o fruto do Espírito crescendo sobre ela? Primeiro passo, amor. Sentimento de afeto que faz com que a pessoa queira entrar, estar com outra, protegendo, cuidando e conservando a sua companhia. Amor. A pessoa que não ama, o Espírito não está nela. A pessoa que tem ódio, o Espírito não está nela. O Espírito Santo de Deus não está nela. Mas quando nós temos o amor no nosso coração. E o que é o amor? É quando você passa perto de uma pessoa em necessidade, você ainda ajuda. Quando você olha para a situação de alguém, você ainda estende as mãos. Quando você olha então a falha e o problema de alguma pessoa, você ainda tem misericórdia dela. Isso é amor. O amor lança fora todo medo
E o amor traz a vida de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu e você precisamos ter amor. Amor pelo nosso próximo, amor por Deus, amor pelas pessoas que estão ao nosso redor e amor pelos nossos inimigos. Nós precisamos amar os nossos inimigos. Precisamos então amar as pessoas que estão próximos a nós. Então quem tem o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito está forte sobre ele, ele tem amor. Segundo, ele tem alegria. Estado de viva satisfação, de Deus, de vivo contentamento, regozijo, júbilo e prazer. Alegria, ele tem alegria. Olha para o irmão que está do teu lado, veja se ele tem alegria ou tristeza. Se ele comeu um chocolate ou se ele chupou limão. Porque tem gente que é só misericórdia, né? Eu falo que tem alguns crentes que se tivesse perto de mim antes de eu me converter, eu não me converteria não. Porque vou te falar uma coisa para você, parece que chupou limão. E o que é alegria, irmãos? É um estado de contentamento. Eu sou feliz, aleluia. Eu estou contente pela esposa que Deus me deu, estou contente pelos filhos que Deus me deu, estou contente pela casa que Deus me deu, estou contente pelo ministério que Deus me deu, estou contente pelo salário que Deus me deu, estou contente por aquilo que Deus colocou então em minha vida e em minhas mãos. Isso é ser uma pessoa alegre. Sabe por que as pessoas não são alegres? Porque elas fazem comparações, e a maioria das pessoas estão frustradas. A maioria das pessoas se encontram frustradas hoje em dia, porque as comparações têm sido feitas de forma diferenciada. Se você se comparar a algumas pessoas, você vai ver que você está muito longe, mas se você se comparar com outras, você vai perceber que você está muito avante então dessa situação e de tudo mais. Cuidado com aquilo que você está se comparando. Tenha alegria e contentamento, seja uma pessoa grata, agradecida por aquilo que então você tem, por aquilo que você faz, por aquilo que você vive. O que você comeu hoje no almoço? Você almoçou hoje? Quantos almoçaram hoje? Levanta a mão aí. O que você comeu hoje? Você agradeceu ou você então reclamou e murmurou? Porque tem gente que reclama de tudo. Quantos tem carro aqui? Levanta a mão. Quantos tem carro? Moto? Um veículo de... Amém. Você tem? Você tem agradecido, você tem reclamado. Ei, essa lata velha. Meu primeiro carro, um Corcel 74. 4 farolzinhos atrás, 4 lanterninhas atrás, marrom, câmbio sincronizado. Você tinha que dar 2 embreagens para ele poder então entrar a marcha. Não tinha praticamente suar e os vidros eram totalmente elétrico. Elétrico não, era automático. Você batia a mão assim, levantava, você batia a mão e fechava. Era bem desse jeito. Eu e a pastora indo para a igreja, eu de um lado, ela do outro. Nós postamos uma foto esses dias, né? Bem nessa época. Eu e o Rafinha era pequenininho, talvez uns 3 aninhos nesse momento, e o Rafinha pulando lá atrás. Uhul! E o carrinho lá, e nós lá pulando lá. Sempre fomos agradecidos, irmãos. Sempre fomos agradecidos por tudo que nós temos. O que nós compramos, o que nós adquirimos, nós somos agradecidos ao Senhor. Então isso traz alegria para nós. Amém ou não amém? Vamos para frente. Paz, relação entre pessoas que não estão em conflitos, acordo, concórdia, relação, tranquilidade de cidadão, tranquila entre cidadãos, ausência de problemas e de violência. Paz. O que é paz? Você ter então tranquilidade mesmo no meio dos problemas. Paz, você não precisa esperar você ficar sem problema para você ter paz. Você tem que ficar com paz no meio da guerra mesmo. Porque, irmãos, aqui nessa terra é guerra. Jesus, assim, correndo de Deus, é tomado à força. E nós temos, ele veio, não foi para trazer a paz, foi para nos trazer a espada. Você tem uma espada, irmão, na mão. Viu? Você não tem uma rosinha que você fica passando assim no seu rosto. Você tem uma espada para arrancar a cabeça do diabo toda vez que ele se levantar na sua vida. Alguém esses dias olhou na minha sala e falou assim: pastor, por que você não guarda essa espada? A espada que o Du me deu fica assim, do lado meu assim. Eu falo, não, para mim me lembrar que eu sou um guerreiro e se de repente alguém entrar aqui, eu já estou preparado. Acabou, irmãos, eu sou um guerreiro. Deus me chamou para isso. Entendeu? Então assim, nós temos paz mesmo em meio das guerras. Pode se levantar o inimigo que for, chacoalha de um lado, balança do outro, mas nós temos que ter paz, porque a nossa alegria vem do Senhor, amém? Como diz aquele louvor que a Marcela cantou, o Senhor, Ele cuida de nós, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, está preparando algo melhor para mim e para você. Você crê nisso? Paciência.
Característica de pessoa que não perde a calma, ou suporta algo sem reclamar. Virtude de que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta tranquilidade uma eventualidade, tristeza, ação maldosa e resignação. Paciência. Nós estamos no ciclo 30 semanas, isso tem feito muito bem para nós. E esses dias eu não sei o que aconteceu em casa lá, irmãos, que deu assim uma conversa lá, e eu não sei mesmo o que é. Não me lembro mais, porque o homem esquece rápido dos problemas que faz, né? Não sei se tem um irmão que está do teu lado, essa é a mesma coisa que eu, assim, mas eu me esqueço rápido. De repente eu brigo com alguém, eu me esqueço rapidinho. Quando alguém briga comigo, eu fico martelando um montão de tempo. A gente é tudo igual, viu, irmão? Só desabafei aqui um pouquinho aqui com você aqui. Mas voltando aqui na palavra. E aí, então, irmãos, eu sei que eu ia brigar com a pastora. Eu ia sair do... E aí eu ia falar alguma coisa, ela olhou para mim e fez assim para mim: calma, 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 não sai do nível. Eu olhei assim, e ela falou de novo para mim: calma, calma, não saia do nível, já está tudo bem. Está tudo bem. Eu regalei os olhos assim para ela assim: está tudo bem. Paciência, a gente precisa de paciência. Quem precisa de paciência aí? Fruto do Espírito, viu? Que o Senhor coloque aí sempre alguém, como a pastora Alessandra, para falar para você: não saia do nível. E a vontade que dá quando alguém fala isso para você é estourar com tudo, é verdade, não é? Dá mais os sanguíneos assim, aí você chutar mesmo tudo, né? Aí eu olhei para ela e: tá bom, vou fazer isso aí. Amabilidade, característica ou atributo de ser amável, afabilidade, ternura, delicadeza, cortesia, fineza, educação, graciosidade ou cordialidade, amabilidade. Isso nós precisamos muito sobre a nossa vida. Tem gente que você cumprimenta e diz: paz, guerra. Isso não é nem amável. Você passa assim, o irmão parece que está revoltado assim. Jesus amado. Nós temos que ser amável. Trabalhou uma menina comigo uma época atrás. Não lembro nem o nome dela mais, faz tempo já. E ela tinha uma educação, irmãos. Acho que ela não é nem cristã. E ela tinha uma educação que ela chegava a causar um problema para nós, no meio nosso mesmo, que a gente acaba ficando até irritado de tanta bondade que ela tinha. E ela: oi, por favor, tudo bem? Bom dia. E aquele negócio assim, sabe? E é legal esse negócio, só que a gente não consegue ser desse jeito aí. Mas a Bíblia diz que tem que ser e tem que ser. Olha para o seu irmão e diga assim: amabilidade. Tem que ser gentil. Seu marido abre a porta do carro para você? Ou fala assim para você: entra aí, sua louca. Sua mulher coloca a mesa para você bem bonitinha, assim, arruma tudo. Ou fala assim: pega a comida na panela aí. Bondade, qualidade de quem tem alma nobre, generosa, é natural, naturalmente inclinado a fazer o bem, benevolência, benignidade, magnanimidade. Pessoas bondosas, pessoas que estão sempre preparados ou sempre dispostos a fazer o bem. Tem gente que torce não mal, né? Eu quero que aquela pessoa se ferre. Isso não faz parte mais da nossa vida, tá? Antigamente nós ficávamos assim, né? Ficava ou não? Tem gente ruim, irmão. Tem gente ruim ainda. Faz macumba santa. Fidelidade. Característica de quem é fiel, que demonstra zelo, respeito por alguém ou outro, lealdade, constância nos compromissos assumidos ao outro. Fidelidade. Marcou, cumpriu. Prometeu, fez. Falou, cumpriu. Realizou. Seja com o cônjuge, seja com os pais, seja na igreja, seja no ministério, seja então com algum irmão, seja com alguma situação. Fidelidade. As pessoas têm perdido isso. Mansidão. Qualidade ou condição de quem é manso na maneira de expressar-se, doçura, meiguice e suavidade. Pessoas mansas. Nós precisamos ter a característica de Jesus, ser manso e humilde. E o último, domínio próprio. Pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controlar os seus atos, suas ações. E uma pessoa pode passar então a raiva, a sua vontade é revidar,
e partir para a agressão, mas você tem o domínio próprio e se controla. Domínio próprio. Você quer falar alguma coisa, mas não fala. Você quer então brigar com alguém, mas não briga. Você quer então sentir raiva de alguém, mas você não sente. Você quer então deixar de conversar com alguém, mas você fala assim, não vou deixar. Eu vou então ter domínio próprio. E eu vou dominar então a minha carne em nome de Jesus. Para mim encerrar, eu fecho essa mensagem com você, lendo como você Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus, quantos estão aqui em Cristo Jesus e pertencem a Ele? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Crucificamos a carne. Crucificamos então. A nossa carne precisa estar crucificada, porque senão não vai funcionar. Quando você fechar os olhos nessa terra, o arrebatamento então chegar, será o fim do jogo dessa vida. E o que vai prevalecer? Se foi a obra da carne ou o fruto do Espírito? Isso vai determinar o local que você vai passar toda a eternidade. Escolha hoje para não sofrer amanhã. A sua vida não é brincadeira. A sua vida é um jogo. Deus te deu ferramentas para você então jogar. Deus te deu então habilidades para você então vencer. Deus te deu então a presença do Espírito para te ajudar você a avançar. E você precisa então pegar isso, lutar para ser a cada dia melhor. Não deixe a obra da carne então prevalecer sobre a sua vida. Eu sei que muitos aqui de nós precisamos mudar muito. Nós precisamos mudar. Mas eu creio que o Senhor, nós vamos mudando, até chegar então o dia perfeito para a sua vida e para a minha vida. E quando nós entrarmos lá no céu, através do placar dessa vida, vai determinar se nós entramos ou não. Eu creio que a hora que eu chegar no céu, o Senhor vai estar na porta e vai olhar então para o livro e vai dizer assim: entre, benditos de meu Pai. Possuí por herança aquilo que eu preparei para você. E eu vou então entrar. Vou poder pisar nas ruas de ouro. E até hoje eu conversando com a pastora na hora do almoço, falei, será que vai ter uma rede para mim lá? Porque eu amo rede, irmãos. Eu acabo de comer, aí tem uma rede assim na frente assim da nossa cozinha. E aí eu deito um pouquinho lá. E aí eu falei assim para ela, será que vai ter uma rede lá? Para mim deitar, né? Aí ela falou assim, vai ter coisas muito boas lá no céu, lá para mim e para você. Eu creio que Deus tem uma rede preparada para você ficar bem tranquilo lá no céu lá. E o inferno é terrível, irmãos. A Bíblia relata que lá é choro e ranger de dentes. Como o céu é real, o inferno também é real. E Deus colocou no meu coração, nesses 2 domingos, o passado e esse, compartilhar com vocês sobre experiências para nós entrarmos no reino dos céus. Porque o arrebatamento vem, o dia do Senhor está chegando e eu e você precisamos estar preparados. A Copa do Mundo vai acabar já, mês que vem, né? Começo do mês, é isso? Começo do mês que vem. A Copa da sua vida vai acabar o dia que você fechar os seus olhos. No final, no último jogo, nós vamos saber qual é o campeão do mundo do ano de 2018. Só que no final da sua vida, você pode se tornar um campeão ou você pode se tornar um derrotado e, infelizmente, não herdar aquilo que Deus preparou para a sua vida. Vale a pena rejeitar a carne? Vale a pena tirar então os desejos da nossa carne e entrar e viver ao desejo do Senhor e o fruto do Espírito sobre a nossa vida? Você pode se colocar de pé para nós encerrarmos esse culto? Feche seus olhos um pouquinho.